Oiê! Oi, você que está aí do outro lado. Oi, você que está passando rapidinho, volte para aqui. Quem me conhece, um oi. Quem não me conhece, meu nome é Renata. Estamos aqui no nosso espaço Venus Talks. Mulheres que falam, e mulher fala, né, gente? Como que mulher fala? E hoje eu tenho a honra de uma convidada aguardada para estar aqui com a gente para conversar. E que tem muito assunto, eu não sei onde a gente vai parar hoje. Cláudia, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Cláudia Ruga, do Cool 50, ó que chique. E ela já está nesse caminho há muito mais tempo que eu, então temos muito para aprender. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Adorei, já sigo você pelo Venus Talks, principalmente pelos seus eventos maravilhosos. E estar aqui para mim é um prazer enorme. Ai, o evento é um momento gostoso porque a gente consegue trocar, né? A gente consegue olhar e conhecer quem está ali com a gente. Mas eu acho esse espaço aqui maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro porque ele fica registrado para você. Segundo porque você que está aí do outro lado, você pode encaminhar para quem você acha que precisa ver esse conteúdo, voltar, assistir de novo aquilo que você não entendeu, copiar, parar, ver o que falou, que serviu para você. Então, eu acho esse espaço fantástico. E poder estar aqui conversando, tirando dúvidas, se conhecendo, maravilhas da tecnologia. E é mais intimista também, né? Eu acho bacana que a gente consegue trocar ideias. E, de alguma forma, a gente se torna amigas, né? Trocando ideia, Lógico. Conversando. Eu acho super gostoso. O encontro é muito bom. Como que você começou nesse lugar? De onde veio isso? Essa pergunta é ótima. Bom, vamos lá. Eu tenho 56 anos, eu sou juíza federal há 26 anos, na verdade 27 anos. Ainda estou ativa, trabalho normalmente, já passei por todas as áreas da Justiça Federal. Em 2018, quando eu fiz 50 anos, eu entrei numa crise existencial muito grande, por vários motivos. Eu tenho uma filha, que agora faz 35 anos, ela tinha acabado de passar na residência médica nos Estados Unidos. Ela se formou aqui em São Paulo e ela já tinha ideia de morar lá há bastante tempo. Ela gosta bastante da medicina americana. Então ela casou e se mudou. Filha única? Não, eu tenho outro filho que mora na Holanda. Ele é, sim, não tenho filhos comigo, de alguma forma eu criei meus filhos para o mundo. Eu também. Mas assim, e aí ela foi embora? Aí ela foi. O meu filho estava comigo, mas é menino. Menino, ele já estava pensando em ir embora, claro. Então, para mim, foi o primeiro impacto da síndrome do ninho vazio, muito forte. Minha filha indo embora, eu entrei numa crise brutal na minha carreira, porque eu pensei, bom, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu tenho 50 anos e agora? Minha vida é isso? O que eu vou fazer nos próximos 20, 30 anos? Não sei se eu vou continuar no direito, não vou. E a cereja do bolo, eu tinha entrado na menopausa, eu não fazia a menor ideia. Porque vamos combinar, há 6 anos atrás, pouquíssima gente falava sobre menopausa, muito menos nas redes sociais. Não era um assunto que se assunto. falava, até hoje acho que não é um assunto da mesa. Se você está aí do outro lado e passou por esse minuto e não entendeu o que a gente falou, dá uma olhada no que é a síndrome do ninho vazio. O homem sai para trabalhar fora, normalmente, a mulher fica em casa. Mas por mais que a mulher também saia para trabalhar fora, a responsável pelo ninho, pelo aconchego, pelo emocional da energia do lar, é a mulher. Então, o cardápio do jantar, a lição se o filho fez, né? O escova o dente, o leva casaco, o guarda-chuva, ou coloca agora, né? Você baixou tal aplicativo, porque as coisas vão mudando, né? Você baixou tal aplicativo, não baixou, como você vai se virar lá? O ninho, ele é sustentado pela energia da mulher. E quando os filhos vão embora, a gente sente o ninho vazio. O marido pode até ficar, e nem sempre ele fica, mas a saída dos filhos é um momento muito importante na vida da mulher. E é isso, ficou vazio. E é muito interessante por vários motivos, como você disse. A casa, de repente, a hora que foi meu filho, então foi um baque geral. Mas aí a casa muda. É o que você falou, muda a energia. Muda a energia. A hora que vai. O primeiro, muda tudo. Muda o cardápio, a forma como você determina o que vai ser feito, Tudo. A geladeira, o sabão em pó que sobra, o silêncio da casa. A energia muda, o silêncio pesa, as personalidades fazem falta e a gente descobre que aquele motivo que a gente brigava, a roupa no chão, o barulho não sei o quê, fazem uma falta terrível. Tremenda. Não só as qualidades. Os defeitos. Mas os defeitos vão fazendo falta. E a energia é outra. Eu preparava comida para eu, marido, 2 filhos, sempre tinha mais alguém. E o dia que eu fiquei eu, nem fazer comida, os tamanhos, as proporções, os lugares. Muda.
mudam tudo. E tem uma questão muito forte, você se depara com quem você é sem o fato de você ser mãe, né? Porque o papel de mãe preenche, gente, 100% da sua vida. A verdade é essa, Sim. mesmo você tendo uma carreira, que era meu caso, você não deixa de ser mãe. Então você acorda mãe, você almoça mãe, você vai dormir mãe, você tem a sua carreira, mas você não fala, agora eu não vou ser mãe. Não, não vai. Você pensa, eu lembro que era muito interessante. Eu acordava de manhã, 6h30 da manhã, e eu já pensava, o que eu vou fazer de almoço hoje? Eu, minha funcionária, enfim, eu nunca fui daquelas de fazer cardápio para a semana. Eu acho maravilhoso isso. Eu sou uma pessoa organizada, mas eu nunca pensei nisso. Era a primeira coisa que eu pensava, o que vai ter de almoço hoje para o Nick e para a Vicky? Eles com horários muito diferentes, ela já no internato, o Nick também o dia inteiro. A hora que tira isso de você, Falta. você pensa, e agora? O que eu vou fazer hoje? Independente da carreira. É um lado seu que está lá, que é o fato de ser mãe. E é muito interessante porque eu deixei o quarto dela fechado, Renata, sem entrar. A hora que ela saiu, uns 3 meses. Eu não abria a porta. Eu não queria lidar com aquilo. Casa. Eu fiquei com a casa Fechada. montada, com flores no vaso, por 2 anos. Que eu morei em Nova York, eu e a Laura. E o Luca ficou no Brasil. Caso meu filho quisesse vir em casa, eu tinha as funcionárias e flores no vaso. E a geladeira pronta. E o lanche que foi para a escola, com o motorista buscá-lo todos os dias, durante 2 anos, saiu da minha casa. Não da casa do pai onde ele morava. É isso. Porque isso é eu ser mãe. precisava ter um lugar para onde ele voltar, caso ele quisesse. Isso é ser mãe, né? Mãe o dia inteiro. Você não se despe do papel de mãe. Não, ele é eterno. A hora que tava ali dentro, já sai uma outra pessoa. Nasce uma mãe junto. É impressionante. E daí nasceu também aquela minha inquietude muito grande em 2018. E na menopausa. Que E eu aí também você não teve sabia. tempo. O quê? E aí você conseguiu ter tempo quando isso aconteceu? Sim. Não, foi muito interessante, porque eu estava entrando num turbilhão sem ter ideia do que era. Eu estava muito irritada, muito irritada. Não sabia que isso era um sintoma da menopausa, por vários motivos. Eu usava Dilmirena. E com Dilmirena, você não sabe quando você parou de menstruar. Eu ia no ginecologista. Tudo bem. E tudo bem, mas eu também não pedi... Eu não tenho lembrança de pedir exame de sangue para verificar se eu estava entrando na menopausa ou não. Só quando eu comecei a entrar naquele período de muita raiva, muita ansiedade. E aí que eu fui conversar, eu falei, olha, eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Seu primeiro sintoma foi psicológico? Foi então. totalmente. E sabe o que foi muito interessante? Hoje, agora conversando com você, eu me lembro. Eu acordava, agora eu não lembro se foi um pouco antes da Vitória ir embora e depois, por isso que eu te falo que foi um ano muito... Eu tenho aquele blur mental, sabe? Adoro. Muito turbulento. Eu acordava... É como se tivesse um alien dentro de mim, sabe? Aquela raiva. Eu olhava para o Pedro, meu marido, eu pensava assim, ele não é pai dos meus filhos, está comigo há 17 anos, mas me ajudou com os meninos é ótimo, né? Aí eu olhava para ele, me dava uma raiva dele, eu queria que ele fosse trabalhar o quanto antes. Dava meio-dia, eu ligava para ele e falava assim, ai, vem logo para casa, sabe aquele amor, eu queria que ele voltasse, no final do dia, eu já estava com raiva dele de novo, já colocava um bloqueio aqui na cama para ele dormir. Então, eu oscilava de humor, que era um negócio impressionante, eu não tinha ideia do que eu estava passando, e ele menos ainda. E foi muito interessante que quando eu fui no gineco, e até comentei com ele na época, eu falei, olha, eu acho que pode ser que eu esteja entrando na menopausa. E quando eu contei para o Pedro, que de fato eu estava, ele sentiu um alívio, ele fez assim, não fui eu. O problema não sou eu. Não era eu o problema. O problema não sou eu. Eu falei, não, um pouco. Não, não, mas não é. Não. Isso é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E esse desespero, ele traz uma solidão muito grande. Porque eu falo toda vez, a casa é a mesma, o marido é o mesmo, o filho é o mesmo, o cachorro é o mesmo, o chefe é o mesmo, tudo é o mesmo, mas você mudou. Totalmente. E essa solidão de que só você mudou é um lugar muito desconfortável, muito difícil. E se você não tem alguém que já falou, oi, alô? É isso. Oi. É isso. Você aí, oi. Tudo bem? Isso não é você. Isso somos todas, mas a gente passa cada uma na sua bolha. Cada uma no seu cantinho, porque nem a gente reconhecia. Hoje a gente já fala mais. Mas eu falo, se eu morasse sozinha, eu fugia de casa. Porque eu não me aguentava. eu não me aguentava. Eu juro, eu queria fugir de casa. Eu falei assim, ai, gente,
ter que voltar para casa, não tô acreditando. Aí eu falava com um com o outro assim, ai, que saudade que eu tô, vou para casa. Era desesperador. E a gente não consegue localizar o que é menopausa, Você imagina que é isso hormonal. Exatamente. Imagina isso há 6 anos atrás, que mal tinha Instagram, não tinha ninguém falando sobre isso no Instagram. É difícil. Ninguém. E aí que você me pergunta quando eu comecei e por que eu comecei, eu lembro em julho de 2018, eu resolvi montar um perfil, por isso que chamou Cool 50. Como juiz eu não podia aparecer, não é que eu não podia, eu não queria Você não aparecer. queria, lógico, escolha. Eu não sabia ser protagonista, eu nunca fui protagonista, eu sempre fui uma mulher de bastidores. Então, não tinha meu nome, não tinha fotografia minha. E eu comecei a dar dica de livro, de série, dessas coisas que eu sempre gostei e que estavam sendo tipo assim, estavam me aconchegando muito naquela época, sabe? Nada como a gente viver para poder compartilhar. Exatamente. Eu falei, isso tá me dando um aconchego agora, eu não tô bem, eu não sei o que eu tô passando, então vamos por aqui. E quando eu entendi que eu estava entrando na menopausa, fui no médico, comecei a fazer uma reposição hormonal que não deu certo, pensei em mudar, mudei, eu resolvi escrever sobre isso, tipo, meu querido diário. Então, o Cool 50, e depois eu conto a razão desse nome, se transformou no meu querido diário e comecei a contar minhas experiências. E, de alguma forma, o algoritmo do Instagram maravilhoso, naquela época era maravilhoso, ele me trouxe muita gente bacana que também estava começando a falar sobre isso. Que legal. E eu comecei a ter umas experiências novas, conhecer gente nova, comecei a comentar sobre isso no meu perfil, tanto é que meu perfil tem uma conotação muito pessoal. Eu não falo, eu não dou informações, a não ser que eu esteja vivendo isso. Incrível. Eu li outro dia que, antigamente, a gente ficava muito chateado se alguém pegasse o nosso diário. Porque a gente escrevia diário. Eu sou da época que a gente escrevia diário. E hoje em dia a gente publica o nosso diário e fica chateado se a pessoa não lê. Então eu preciso contar para você que a vida mudou, foi para um outro lugar. Então não é que a gente escreve mais o nosso diário para ficar guardado e se o irmão pegar você vai ficar muito brava. Hoje a gente publica. E é isso, e é esse compartilhar do real que eu acho que é o que dá o engajamento e que pega nas pessoas. Eu publico o que eu quero que seja publicado também, né? Claro. Para quem me acompanha, eu sou muito privada em relação à minha vida pessoal. O que eu coloco, na verdade, no perfil são coisas que eu acho que possam interessar outras mulheres. Por exemplo, a síndrome do ninho vazio, a hora que os filhos saem de casa. É difícil. Isso eu coloco e é interessante. É um luto. É um luto. E assim, não minimizem isso. Não. Não minimizem o luto. Não, é uma dor. É uma dor porque é um luto. É real. Um luto. Eu me mudei para Nova York, eu e minha filha. 2 anos, porque ela foi fazer Full IB. Ela voltou 1 ano na escola para fazer o 10º. Ela terminou o colégio e entrou na faculdade. O dia do Moving Day, que ela saiu da casa de Nova York, que eu olhei pro quarto, eu não sei de onde me deu uma crise de choro. E ela estava indo para a faculdade que ela queria, para o sonho que ela queria. Fiz a cama do dorme, montei tudo, eu e minha mãe, preparamos para ela, ela ficou feliz. Mas eu chorava compulsivamente. Uma dor no fundo do peito. Eu falava, Renata, acorda, que é isso? Você está voltando para o Brasil, você vai para sua casa. Mas eu chorava. Não importa. Olhando para a cama. É isso. A hora que você olha aquele quarto vazio, eu lembro do impacto, a hora que eu vi o quarto da minha filha vazio, tanto é que eu demorei 2 anos para fechar o quarto, não fechar, começar a tirar as coisas dela, porque essas coisas que interessavam para ela, ela já tinha levado. Então tinha assim, o que tinha de roupa dela, Renata, tinha os jalecos dela de medicina, as coisas de gaveta. E eu liguei para ela e falei, Vi, eu posso transformar seu quarto num escritório? 2 anos depois, ela falou, já devia ter feito isso. Claro, mãe. Ela falou, mãe, é muito estranho, porque assim, a minha casa é aqui. Quando eu vou para aí, é a minha casa, mas não é mais a minha casa. Isso é um impacto também, você ouve, né? Eu acho que é muito interessante porque você vivencia vários impactos. Esse primeiro foi muito grande, depois a saída do Nick. A hora que o Nick foi, em julho de 2020, foi a pandemia? Julho de 2021, eu e o Pedro, a gente se abraçou na cozinha. O Pedro não é pai dele, mas é pai dele. A gente chorava. A gente chorava. É incrível isso. Mas assim, a falta dele. E foi muito louco que 2 semanas depois eu tinha o York, que era dele. Meu York faleceu. Lógico. Faleceu. Então, lógico, porque nem ele aguentou. Ele não aguentou. Eu não posso nem falar. Foi uma perda. E aí depois eu olhei e falei, olha, agora é isso.
né? Sou Essa eu é a e verdade. você, essa é a Nova verdade. verdade. A nova verdade, a gente vai ter que lidar com isso e você vai lidando, porque você vai preenchendo de outras formas. Sim. Eu acho que o perfil me ajudou. Se eu não tivesse aquele perfil no Instagram, eu posso te falar, eu acho que eu teria afundado numa depressão muito grande, porque ele era o meu querido diário que eu tinha um retorno de outras Você tem pessoas. companhia. E Você que tem troca. Isso, tem troca. Você tem troca, você isso. tem companhia. É isso. Eu tenho alguém que fala pra mim assim, por que você grava? Por que você fala? Por que interessa uma mulher? Que você fala, gente, se eu ajudar uma pessoa, tá valendo. E às vezes eu preciso, se eu falo assim, ai gente, hoje eu tô ruim. Aquela mãozinha, um Não é emoji incrível? que alguém Não te é manda, incrível? que você recebe um monte deles. Gente, aquilo dá um acalento na alma. Não é bom? E é impressionante, não minimize o poder da rede social, do Instagram, na forma como ele influencia as pessoas e pode ajudar muita gente. Eu recebo inbox incríveis de mulheres maravilhosas De qualquer lugar. relatando, fala assim, Cláudia, De qualquer lugar. de qualquer lugar. Lendo o seu relato sobre o ninho vazio, eu me senti normal, porque eu não me recuperei até hoje. Porque pouca gente fala. E não é que pouca gente fala, vamos lá. A nossa geração é uma geração que está se comunicando. Agora, Que a tá gente não nasceu falando nesse sobre lugar, isso. a gente aprendeu agora. Exatamente. A geração anterior à nossa, dos nossos pais, eles tinham ninho vazio quando os filhos saíam de casa, mas eu morava 2 quarteirões. Poucos Tinha o almoço de domingo todo na casa da domingo. mamãe. Exatamente. Tinha na tua? Tinha. Óbvio. Óbvio. Todo domingo. Então, o que era o ninho vazio para os nossos pais? Não que eles não tivessem, mas a nossa geração tem filhos que criou os filhos para o mundo. Então, os filhos, de fato, estão morando em cidades diferentes, em países diferentes. E é uma geração que está se comunicando e está fazendo essa troca agora. Isso é muito bom. É bom para quem fala, é bom para quem ouve, né? Porque você acaba criando, como você também criou, uma comunidade muito grande. É verdade. E é um Né? aconchego pra gente. Muito. Quem tá do outro lado muito. não tem noção quanto isso faz bem pra mim. Muito. Pra mim, eu falo que quem doa é quem recebe. Sempre. Trabalhei terceiro setor 10 anos. Quem doa é quem recebe. E eu acho que quando a gente fala, não só a gente põe pra fora, mas o comentário do outro, isso serviu pra mim, isso eu usei, isso é importante. Que bom que eu não estou sozinho. Não é impressionante? É impressionante. Eu fico impressionada. Outro dia eu estava até conversando com a minha filha sobre isso. Ela falou, mãe, é que você não tem noção o quanto isso pode impactar de fato a vida das pessoas. E quando eu recebo uma resposta, inbox ou até lá, eu ainda me choco. Foi tão interessante. Outro dia eu estava comprando papel de parede, eu estou terminando a renovação, que eu digo renovação, restauro da casa para onde eu vou mudar. E eu estava na loja, na Gabriel, comprando papel de parede de uma mulher linda, linda, bem mais nova do que eu, devia ter uns 40 anos. Ela olhou para mim e fez assim, eu te sigo. Aí eu falei, uau, que bacana. A gente ficou conversando, ela falou, você não sabe o quanto você me ajuda a navegar pela maturidade e para os anos que eu ainda vou ter pela frente. Eu parei, eu falei, caramba, porque a hora que você lança um post, né, você joga para o universo, falando a sua verdade. E quando você ouve, em loco, uma pessoa falando isso, que você ajuda muito... Que isso bateu eu falei, e reverberou nela. Uau, reverberou nela. E assim, sinceramente falando, eu falo, você não precisa pegar a porta da tua vida e pôr 50 cadeados com medo da menopausa que vai chegar. Quando a gente conhece um pouco mais, a gente troca, a gente fala, você tira os cadeados e a hora que você ouvir os passinhos no corredor, você pode abrir a porta. Você fala para ela, bem-vinda, estou na maturidade, que lindo, você sabe o que vem pela frente. Eu acho que o medo, ele existe, esse coisa imaginário, porque a gente não sabe como vai ser. Quando você tem ideia de onde você vai navegar, onde você pode pôr o pé que tem as pedras do riacho, você já não olha para aquele rio passando e fala, e agora eu tenho que estar na margem de lá. É por aqui, por aqui, por aqui, tem ajuda aqui, tem ajuda ali, e todo mundo vai se molhar. E tá tudo isso. bem. É exatamente todo isso. Todo mundo vai se molhar. E tá tudo bem. Tem umas que se lambuzam, tem umas que pulam na água e tem umas que vão na ponta do pé e tá tudo bem. Agora, tem que conhecer, porque a gente não fala. Então, e cada uma vai ter a sua própria experiência. A minha experiência era, eu não tinha ideia e eu tinha um
pânico feroz da menopausa. Porque para minha geração, para nossa, É o fim da vida. geração, era o fim da vida. Fim do trabalho, Era fim o da fim de carreira, tudo. fim do marido, Fim da mulher, sexo, exatamente. fim do prazer, fim do tesão, fim da de energia. tudo. Fim de Vou ter que tudo. aprender a fazer crochê. A hora que eu pensava assim, ai, menopausa, era um negócio no futuro que assim, longe, sinônimo de assim, eu não queria lidar com isso. Com 30 anos, 40 anos, 45, eu não queria lidar com isso. E as nossas mães, não adianta a gente culpar nossas mães, tias, avós. Minha mãe não receberam. Gente, elas trabalhavam com o instrumento que elas tinham. Não tem como falar assim, a minha mãe não conversou comigo sobre isso. Não era para elas um assunto normal. Menopausa era falado baixinho. Ai, eu entrei na menopausa. Eu vou procurar depois. Eu quero saber qual foi o ano que inventaram o absorvente. Boa. Eu quero Isso. saber. Quando inventaram o absorvente feminino? Porque nem isso existia. Exatamente. Eu sei que a minha mãe, quando ela menstruou, não tinha absorvente. Era paninho. Década de... Minha mãe nasceu em 43. Vida. Exatamente. E eles... a geração dos nossos pais lidava com isso de uma forma muito diferente. Não lidava com as emoções nem sentimentos como a gente lida hoje. Isso não era conversado. Não. A jovenzinha que está aí do outro lado, só um dado. O Senado brasileiro teve o primeiro banheiro feminino construído em 2018. Imagina isso. 2018. Ontem, pré-pandemia. Oi, não existia banheiro feminino. Agora, olha isso. E aí a gente fala desse lugar de menopausa, de mudança da vida. É muito novo. É muito novo. Estou me engatinhando. Exatamente. 6 anos, 5 anos não é nada. E eu acho incrível, porque a nossa geração, na verdade, está pavimentando o caminho para a geração que vem atrás. Porque quando você pega uma mulher de 40, de 30, ela vai ler o que a gente passou e fala, opa, peraí, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Né? Não é o é. fim do mundo. É uma mudancinha, mas não é o fim do mundo. Exatamente. E Exatamente. Aí, como que a gente fica, né? É lindo falar que a gente está abrindo esse lugar. Não é legal? É legal, porque quando você tem 30, você não pensa na menopausa. A hora que você vê, você entra no perfil, no Instagram, você vê um monte de mulher falando sobre isso, você começa a ter ideia, fala, peraí, vou me preparar para isso. Eu vou começar a me preparar para o que é a menopausa. 1930. Imagina. Não, 1890 no mundo e 1930 chegou no Brasil. Olha isso. Mas era algo... E para pouquíssima gente, provavelmente. Lógico. Para pouquíssima gente. Imagina. Estamos falando de agora, desde quando existe mulher menstruando no mundo. Imagina isso. É muito recente, é muito novo. Não, e falar de aí, menopausa. imagina. Não, eu acho interessante isso, porque... Você pega mulheres de 30 anos, 35, elas já vão se preparar para chegar bem na menopausa. Claro, todas as prevenções, vão passar bem, já vão prevenir os hormônios. Ela não vai precisar. Isso. Gente, eu tenho no meu perfil mulheres que me escrevem no inbox e falam assim, posso perguntar isso para o meu médico? Deve. Oi? Deve. Não, eu acho que eu vou marcar uma consulta. Eu posso pedir isso? Claro. Como ainda pode? Não se sente confortável em dar um passo sozinho. Olha que engraçado. Imagina eu perguntar se posso. Será que isso é um sintoma? Eu posso perguntar. Gente. Deve. Você sabe que tem quem fala efetivamente sobre menopausa? Eu parei de falar. Eu falei um pouco no começo, de vez em quando eu falo, porque tem gente muito mais especialista do que eu para falar de menopausa, com dados reais, descobertas recentes. Então, eu parei de falar um pouquinho, mas eu sigo todo mundo e vejo, é super interessante quando tem perfis que falam qual a lista de perguntas para você levar para o seu médico. Então, o que eu vou perguntar para o meu médico? E imagina, a gente era... instruir no básico. É isso. O óbvio tem que ser dito. É isso. A gente era muito despreparada. O óbvio tem que ser dito. E agora você vai com uma lista de perguntas e de sintomas. Por exemplo, eu tenho um sintoma que eu não tinha ideia que era sintoma da menopausa. Eu não sei você, minha ansiedade disparou na perimenopausa e na menopausa. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas era uma ansiosa sob controle. Depois eu me vi com taquicardia, Renata. Sabe aquela ansiedade de estar sempre assim? Não, síndrome do pânico aparece, as autoimunes aparecem, tudo chega. É incrível. E tudo chega, e você não relaciona. E o alívio de saber que isso também é um sintoma da menopausa. Não é bom? A hora que eu li, porque obviamente eu estava me punindo por ser uma pessoa ansiosa, eu começava assim, tá vendo? Eu coloco muita coisa na minha vida. Eu não tenho direito disso, eu não tenho isso e aquilo. Ou isso é culpa minha.
né? Ninguém manda você colocar tanta vida, tanta coisa na sua vida. Você marca 200 compromissos por dia, então é óbvio que você fica ansiosa, então é mais Que um dó. chicotinho Que você vai se punindo. que você vai se punindo e vai achando que a culpa é 100% sua. Quando eu li que a ansiedade era um sintoma muito forte, eu olhei, opa! A gente se sente acolhida. Eu me senti acolhida e me deu um alívio e falei, tá vendo? Isso é bacana. Então eu já sei que isso pode ser um sintoma da menopausa, então eu posso tratar. Não sou eu a causadora disso tudo. Eu deixei de assistir uma série de filmes porque eu chorava. Mas eu chorava, mas eu chorava, que eu olhava para o lado, eu ficava com vergonha Não é? do quanto eu chorava. Que interessante. É uma coisa louca. É. Do meu primeiro divórcio, eu não tenho um único amigo que não me viu chorar, e muito. 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 Eu chorei 3 anos. Eu chorava horrores. Faltou informação. Faltou informação. E aí? É isso. E você não tem como localizar que é aquilo. Não. Como é que... Porque... E aí você fala, eu tô deprimida. É falta de Deus. É falta de oração. Não é. gente. É hormonal. E eu estava, de fato, deprimida em 2018 por N fatores. Óbvio, a saída da minha filha, uma crise profissional, eu entrando na menopausa. Só que eu não associava que aquela carga emocional podia estar sendo potencializada por eu estar entrando na menopausa. E hoje, eu acho assim, a gente tem, na verdade, como se fala, uma agenda, né? Então, para essas mulheres de 40, eu vejo, eu tenho irmãs, nós somos em 7 irmãs. Que lindo! 2 homens, 7 mulheres e 2 homens. Eu sou a mais São velha. 10 no total? Não, 9. são 9. 9. Então, as minhas irmãs, é muito interessante que elas entraram na menopausa muito cedo. Elas estão entrando com 43, 44 anos. Elas já têm todas as informações. Me perguntam, sabem quem seguir. Não, uma delícia. Elas têm, sim, elas já vão nas médicas que eu fui. Um bom médico não é tudo? É tudo. É Gente, a hora que você entra nessa fase, assim, é tudo. a unha fica ruim, É. você quer saber sobre a sua unha que tá quebrando, lascando. E o cabelo? O cabelo afina e o cabelo cai. E aí você vai num tricologista, Isso. você vai no dermato, você vai no outro. A Isso. pele vai derretendo. O pescoço. Gente, eu conheço as pessoas pelo pescoço. Quando você me encontrar, eu vou estar olhando teu pescoço. Não, Porque é revela natural. a idade. Revela a idade, é tudo O bem. pescoço, a mão. A mão, A mão, gente, amiga. a mão. E a pele do corpo que resseca? Às vezes tem mão que não combina com o corpo. Com o rosto. O rosto não combina com a mão, porque a mão foi para um outro lugar. E tem pescoço que não deveria estar naquele corpo, porque não condiz. Depois disso tudo, a gordura se acumula num outro lugar. Ah, não me fala. Não é incrível? Você vai para umas incrível. pochetes, nasce um croissant grudado aqui. no tomara que caia. Não sai um croissant assim? Essa gordura não podia estar na mão? Porque a mão perde gordura. Então a mão fica magrinha com essas veias. Essa gordura toda podia estar na mão. Porque a mão fica bonitinha. Podia estar no rosto. Podia ir porque a gente perde gordura aqui. Então derrete. Pois é. Tudo vai mudando de lugar. E você é a mesma pessoa. Você come igual, treina igual, tem a vida igual. Ou até mais, E aí né? você começa a se punir, então você tira o vinho, aí isso. você tira a sobremesa, aí você tira o jantar e vai tomar sopa. É isso. Eu tenho pessoas que eu conheço que jantam sopa há anos. Eu não faço mais isso. Então, assim, e a gente não vê ganho, né? A gente não vê o ganho, porque é o hormônio. E a gente vai indo para um outro lugar. Outro dia eu assisti aquelas animações de computador da rainha Elizabeth. Então mostra ela bem pequenininha e ela com o tempo. É lindo como ela vai ganhando corpinho de velhinha. Pois é, a e gordura numa desce, elegância a gordura linda, desce. maravilhosa. E assim, essa mudança, se a gente já está preparada, a gente já espera de um outro lugar. Não que a gente ame, tá? Não amo. Treino na endorfina. É na força do ódio que eu levanto e vou. E termino feliz, eu acho o máximo. Feito, done, check, tô aqui, paguei. E feliz porque eu fiz, porque me faz bem. Para mim também. É interessante isso que você falou. Quando eu comecei a reparar que mudou a composição corporal, conto 2018, 2017, quando a gente ainda não sabia que isso também era hormonal, aí vem a culpa, né? Aí vem a culpa, você começa a ter aquela... Eles chamam, o americano chama de menobele, né? A barriga da menopausa. Aí você começa assim... Ai, mulher, a gente é... Eu vou pra praia. Uma coisa... Não, você começa assim... A culpa é minha, olha aí. Eu comi demais, eu tinha que ter treinado mais. Olha essa barriguinha que eu não tinha. Olha isso daqui. Aí você põe mais uma na tua conta. E aí
depois, com os anos, lendo, entendendo, tendo conhecimento, eu falo, opa, isso aqui é hormonal. É o estrogênio, que já não é mais o mesmo, eu posso treinar igual, eu posso comer menos, eu vou continuar com essa mudança de composição hormonal. E é o que você falou, você ama, não ama, mas você entende. E você se dá um tempo também, fala, opa, peraí. A minha personal é o máximo. Sabe? Então, olha. E eu falo pra ela, não, como é que é? Eu te amo. Caiu na conta. Última de abdômen. Pra mim tem o mesmo peso. Eu fico feliz igual, Cláudia. Assim, a hora que tá acabando, ela vira pra mim e fala assim, ó, respira. É a última. Eu respiro, aí ela fala, última. Adorei. Caiu na conta. Quase um eu te amo. Fiz o pix. É igual. É ótimo. Porque ela já me prepara. Ela fala assim, ó, último, tá acabando. Último minuto. Eu falo, ai, que delícia, como é bom. Adorei isso. Mas é verdade. Eu fico feliz, gente. Fiz. E depois você vê o benefício. É isso. É bom. E você sabe o que eu acho interessante também como ganho da maturidade? É o que você falou, você ama? Não, eu não amo. Tem coisas que eu adoraria ter igual eu tinha aos 30. Mas eu aprendi também a ficar bem com as minhas escolhas e saber que eu faço o melhor que dá. Sim. Né? Eu faço assim tudo que está ao meu alcance financeiro, de tempo, tudo, e tá tudo bem também, porque você vai colocando foco. Eu não sei você, eu lembro que eu fiz um post e, nossa, esse post explodiu, foi bem interessante. Onde estamos colocando o nosso foco? Eu preferi colocar o foco em outros ganhos da maturidade. Se eu começar a focar na gordura, na barriga, no braço, no rosto, assim, gente, eu vou estar infeliz. Eu vou ser uma mulher infeliz. Guerra em glória, você já perdeu. Em glória, a gente já perdeu. em glória. Então eu foco, como eu sei que você foca, em outras coisas. Muito mais. Eu acho que vão me trazer muitos ganhos, muito maior do que outras coisas. Ah, você se descuidar. Não, eu não me descuido. Eu sou super vaidosa, como você. Eu treino, eu como Eu brinco, bem. eu falo que Deus é muito cruel. Deus é sacana. Deus, eu não posso nem usar essa palavra, assim, mas Deus está num lugar, porque eu falo assim, a hora que começam a aparecer os cabelos brancos, ele tira a visão. Oh. Aí você passa já a não enxergar. Você não enxerga. Aí você já não tá mais perto, não é bom. Assim. Aí você nem vê, você sai achando que você tá maravilhosa. O lápis tá passando errado, o delineador os não pelos tá aqui, no lugar. Né? Isso é da menopausa também, aqueles pelos que nascem você não enxerga. Mas a gente pode fazer uma lista. Não, você passa a não ver a hora que as coisas começam a aparecer. Então, para você tá tudo bem. Mas, por outro lado, não é uma delícia? Eu sempre brinco. Eu acho é que bom demais. o aprender a falar não para tanta coisa. Eu gravei uma live com a Lídia Sayeg sobre falar não. A Lídia, querida, minha amiga. Um beijo, Lídia. Amanhã ela lança o livro dela. A gente te ama, as duas aqui. Beijo, Lídia. E assim, o falar não. Falar não. Não. Não é tão quero. Delícia. Não quero. Não dá, não vou, não posso. Sem justificar. Não vou, não. Não, por quê? Porque eu não quero. Para mim é um aprendizado. Eu estou nesse caminho, não vou falar para você. O meu filho era bem pequeno, quando ele pegava alguma coisa, eu falava porque eu queria que ele respondesse. Por favor. Não, eu falava ele assim, que eu quero. Porque eu quero? Beijo, Luca. Porque eu quero. Olha, você vê, para homem é tão mais fácil. Ele não falava o por favor. Era porque eu quero. Mas ele sempre foi terrível. Eu falava, não é cheio, é satisfeito. Ai, eu tô cheio. Aí ele respondia, eu tô com satisfeito cheio. Aí eu queria matar. É interessante, né? Mas ele fazia pra me provocar. Eu tô com satisfeito cheio. Eu só olhava. Porque o americano fala, é engraçado, né? O americano fala, I'm full. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. Né? Você vê que é tudo uma questão de contexto. Tudo uma questão de contexto. Que eu quero. Olha que bem resolvido. Super. Bem resolvido. E a minha filha, o primeiro pedaço do bolo, quando ela pegou, ela olhou assim, vai pra quem o primeiro pedaço do bolo? Ela olhou o pai, eu, minha mãe, ela assim, pra mim. Ai, que comeu. linda! Ela devia ter 10, 9. O dia que ela comeu o primeiro pedaço de bolo, eu falei, missão cumprida. Ah, que linda! I'm done. Proud of me, eu fiz, tá lá. O primeiro pedaço de bolo é dela. Adorei. Você acredita? Adorei. Mas ela ainda olhou assim, tipo, vai dar ruim? Se eu comer. É meu. Eu acho que esse é o lugar que a gente tem que chegar na maturidade. Com
O primeiro pedaço do bolo é meu. É meu, é meu. É meu. Esse é o lugar que eu gostaria de E chegar. o último também. É meu. E o último, aquele que sobrou, sabe? Aquele mais gostoso, que tem a O calda, caldinho que sobrou. que eu vou raspar Fala no assim, prato. isso aqui é meu também. Tchau. Mas a Tchau gente pra demora vocês. para chegar nesse lugar. Eu cheguei totalmente. Eu vou te falar que eu me pego falando não, justificando ainda. Muito, Jura? muito, 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 muito. Eu acho que Eu vem de uma odeio quem criação. justifica. Eu justifico. E Eu tive uma amiga preciso, agora há pouco tempo que conviveu de perto comigo e absolutamente tudo ela justificava. Então, Ela dava print da outra conversa para explicar, ela dava outra e falava, eu não quero explicação. E ela se explicava em absolutamente tudo. eu não chego nesse grau. É desesperador para quem está do outro lado. Muito. Não, eu não chego nesse grau, não sou desse jeito. Mas se você me convida para alguma coisa e eu não tô afim de ir, eu não consigo ainda falar assim, não tô afim. Eu estou nesse processo. Eu li, né? Parece que é tudo na base do achômetro. Nós somos uma geração de mulheres muito boazinhas. E nós, Somos! Sim. Eu fiz cenas medonhas. Então, Peço perdão publicamente para minha filha, Laura, porque um dia tocou meu telefone, eu não queria atender, eu deitei no chão da sala, dei o meu celular para ela e falei, atende, diz que a mamãe tá deitada. Eu deitei no chão da sala. Eu fiquei deitada no chão, ela pegou o telefone, olhando para mim, ela assim, a minha mãe está deitada. A pessoa, tá bom, obrigada. E desligou. Aí eu levantei, ela falou, o que foi isso? Eu falei, nada, filha, nada. A minha mãe está deitada. E eu tava no chão da sala. Eu só não queria atender. Pronto. Mas eu não consegui. Pronto. Mentir. E ela explicou. Não, olhando pra mim, ela em pé, olhando pra mim. A minha mãe tá deitada. Aí a pessoa, tá bom, desculpa. Avisa só que a fulana de tal ligou e tal. Aí ela desligou, ela ficou me olhando assim, mãe, eu não entendi nada. Eu falei, tá tudo certo, filha, passou. Eu só quero ficar deitada. Olha onde vai a loucura da gente. Mas você sabe que é muito interessante, porque tanto o meu marido quanto os meus filhos, o meu filho um pouco menos, meu filho é muito bonzinho, mas a minha filha, escorpiana, e meu marido, quando é não. Adoro. E Que meu bom. marido, desde sempre, a gente está junto há 17 anos, e quando eu comecei a sair com o Pedro e entender como ele funcionava, eu perguntava, vamos fazer tal coisa e tudo, não. Aquilo me incomodava, Renata, eu não estava porque a gente não acostumada com sabe isso. fazer isso. E eu achava aquilo tão rude, sabe? E eu falei, mas não, por quê? Ele falou, porque não tô afim. A gente não foi ensinada nesse lugar. E hoje eu admiro. Mas é a dá nossa geração que muita está raiva. dando esse passo. Exatamente. E quando a minha mãe vê Exatamente. meus filhos falarem não para mim? Olha isso. A gente não podia falar não, né? Você podia falar não para os seus pais? Não, você tem que ser uma menina assim. Imagina, era muito feio falar não. Por isso que a gente aprendeu a justificar. Porque o não pelo não era feio, era grosseiro. Era grosseria. Era desobediente. Então a gente falava não pra gente, não pra porque falar sim pro outro. Exatamente. Aí você falava não por quê? Então você aprendeu a justificar para se sair bem quando você falava não. E eu, por exemplo, não falava não para nada. Para nada, nunca. Imagina para os meus pais, se meus pais me pedissem não, alguma coisa. Os meus pais sofrem. Imagina. Hoje. Quando Laura vem pro Natal? Não. Não. Por quê? Porque ela não quer. Aí tu cai da cadeira, você tem que pegar ele lá do outro lado, sentar de novo. Ela não quer. Ela não quer. Mas ela vem pro seu aniversário? Não. Não. Tuf, cai de novo, né? Você salva, o velhinho senta outra vez e fala, tá tudo bem. Como que ela não vem? Aí vem aquela frase, mas no dela você vai. Ai, a troca mata. A troca mata, me mata. Mas é assim que aconteceu. A gente foi criada nesse lugar. Não tem como falar não. Se eu falasse não pro meu pai e pra minha mãe, era... Olha, papai, mamãe, papai tá no céu, mas nem vou contar. Nem vou contar. Terceira Guerra Mundial. Ai de mim se eu falasse não. A minha mãe conta que elas eram em 7 irmãs. Ai, também. E aí ela queria sair e o pai demorava para chegar, então teve um dia que ela estava pronta e o pai chegou e ela perguntou, pai, eu quero ir em tal lugar, eu posso? E o pai falou, se você já está pronta, significa que eu tenho que deixar, você não vai. Ela virou as costas, tirou a roupa, como se nada tivesse acontecido. A irmã, que era mais brava, armou um lerê. Se fosse para trabalhar, eu podia, porque... Então, imagina a cena. Se você já está pronta, significa que eu tenho que deixar, então não vai. Então eu não vou deixar. Para quem foi criada neste modelo, ouvir hoje a minha filha falar não para mim, a cabeça dela dá um nó. Dá um nó. Essa geração de trás dá um nó. Agora, que maravilha que nós demos esses passos. Muito. E aprendemos com eles.
para poder receber Exatamente. o não Exatamente. com orgulho, porque eu recebo com orgulho. Eu também. E sabe o que eu acho muito interessante da nossa geração? A gente criou filhos com pensamento crítico. Sim. Isso é muito bom. Sim. Porque a nossa geração jamais ia desafiar pai e mãe se pensasse diferente. Você viu o que você falou? Era desafio. Era desafio. Era. O contrário. Era isso, era desafio. Era um desafio. Olha que interessante. Você falou desafiar. Porque então, era desafiar. Você pensar diferente. Era desafiar. Não era aceito. Não era aceito. Agora, sairmos de um lugar por mérito nosso, amadurecimento nosso, porque a gente resolveu olhar para isso, de um lugar que você não tinha o direito e você tinha medo e se sentia culpada por um fato. E hoje, ter orgulho do mesmo fato, nós andamos. Não é incrível? E olha... Nós andamos. E voltando a isso, né? Onde a gente coloca nosso foco, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho de quem a gente é. Eu tenho. Muito orgulho. Porque a geração dos nossos filhos não vão ter outros desafios. A nossa... Eles são Nutella, amiga, vamos Exatamente. combinar. Pensa o seguinte, a gente teve que lidar com os pais, os boomers, né, os baby boomers, que tinham uma outra concepção, uma outra mentalidade, e com os filhos, que essa geração Z, né, os millennials, e a gente tem que ficar no meio, lidando com os pais, lidando com eles, aprendendo como lidar, né, e como navegar em toda essa concepção nova, nessa mentalidade nova. Nossa geração é a última geração, é muito interessante que isso vem aparecendo bastante, a lidar com o analógico e aprender o digital. Os nossos filhos nem têm ideia do que é o analógico. Eles nasceram com o digital. A nossa geração teve que aprender. Então, a gente saiu do analógico. Eu contei para minha filha que era Disque Pizza. O telefone, eu mostrei o telefone, ela apertou, ela falou, tá quebrado. Eu falei, não, você tem que discar e esperar. Então. E se tiver muito 9, vai demorar, porque ele demora para voltar. Exatamente. E aí, depois, você viu o upgrade daquele da gradiente, que você apertava. O touch era. Aquilo era chique. Então, pensa, do nosso poder, a gente conseguiu transitar tranquilamente do analógico para o digital. Os nossos filhos, não. Eles nem sabem o que é analógico. Eu leio muito, né? Eu não vejo TV. Eu não consigo ver TV. Bom. Eu não sei ligar, na verdade, né? O que eu quero assistir, às vezes eu peço para alguém deixar pronto, porque eu não sei ligar. É muito controle. É verdade, gente. Eu faço cagada, eu desprogramo o telão. Eu não consigo. Ó, falei besteira. Eu não consigo. Limitação. Então, eu leio muito. Eu li outro dia que Renata, vivi. Eu fazia um trabalho, levava para a escola, e o meu pai e a minha mãe, não por maldade, perguntavam, a professora gostou? Era a pergunta que vinha. Gostou. Hoje, eu li agora, encaminhei para meu filho, porque eu já sou avó. Quando seu filho fizer um trabalho e perguntar para você se você gostou, devolve a pergunta, fala para ele. Eu quero saber se você gostou, porque para mim é muito mais importante que você tenha gostado do que eu. Você gostou do seu trabalho? Olha a distância. Impressionante. Se o que eu fazia, o meu pai e a minha mãe, que eram a minha referência, queriam saber se a professora tinha gostado, hoje não só você não vai dizer se você gostou ou não, mas você vai perguntar para ele se ele gostou ou não. Para que ele se sinta confortável em não precisar pedir a opinião do outro acerca de tudo que ele faz. Esse caminho é muito grande. E não é incrível você ter conseguido fazer longe. isso? Isso eu penso, novamente, eu prefiro colocar o foco aqui, na potência da nossa geração. E pensar assim, caramba, olha o que a gente fez. Linda a sua evolução. Você saiu de um Insta que falava de menopausa para hoje você olhar onde está o foco. Esse é o meu próximo passo. Na verdade, eu ainda falo de menopausa. Eu falava de menopausa, mas eu falava pouco. Eu ainda falo. De vez em quando eu dou umas pinceladas. O meu Insta, ele é super eclético. Lindo. Eu falo sobre o que eu acho que interessa para a nossa geração hoje em dia. Para as mulheres hoje em dia. Então, em conversa, por exemplo, a gente está batendo um papo, eu tenho uma ideia, a gente teve uma troca de conversa aqui, eu acho que gera um post. Lindo. Sabe? Já conversei, aquela foi fantástica, aquela frase que eu detesto, saia da sua zona de conforto. Eu estava conversando, eu estava participando de um clube do livro. Os cadáveres do Everest eram todas as pessoas que saíram da sua zona de conforto. E eu fiz um post que, gente, teve quase 2.000 comentários. Eu tinha participado de um clube do livro e
surgiu essa história da zona de conforto. Eu tinha uma amiga que ela fez assim, você tá brincando? Eu quero entrar na zona de conforto. Eu quero. Eu nunca estive em zona de conforto. Olha onde eu tô, gente. Ralei que nem uma condenada a vida inteira. Continuo ralando. E aí, quando eu fiz esse post de frases que a gente detesta, você tem que sair da sua zona de conforto. Você precisa se reinventar e você precisa ser a melhor versão de você mesma. Não. Gente, quer dizer... A versão 2024 tá cansada. E não é isso. É como se você estivesse lutando para ser sua pior versão. Amiga, não, né? Se eu tô onde eu tô, é porque eu lutei pra caramba para chegar aqui. Também. Sair da minha zona de conforto, eu quero entrar numa zona de conforto. Quero saber onde ela tá. Eu quero saber onde ela tá. Não, tem vários memes que assim, gente, o que era pra gente fazer em 2024? Ninguém me contou. O que é que a gente tava aqui que eu me perdi, gente? Tá acabando o ano, alguém me conta. Ainda dá tempo? Não é? Eu fiz muito esse ano, eu não posso falar. Eu fiz muito. Eu fiz muito também, eu tô exausta. Muito, nasceu meu primeiro neto. Ai, é lindo, nasceu parabéns. Meu primeiro neto. É um vínculo diferente. É impressionante. E eu vou te dar um spoiler. Você vai ver seu filho ou sua filha... Minha filha. Sua filha fazer aquilo que você não gostaria que ela fizesse, porque ela está fazendo igualzinho você fez, mas a versão sua que criou ela e ela aprendeu, já não é a versão sua de hoje. Que incrível isso. Você vai chegar nesse lugar. A versão que criou os filhos, e você vai vê-los reproduzindo com o neto exatamente igual você. Não é a versão sua agora. E essa é a maravilha do ser avó. Bem-vinda. Olha isso. Você vai passar por isso e você vai lembrar de mim. Outro dia o Luca fez alguma coisa, ele parou assim. Aí eu olhei para o José estava com a mesma mão igual. Eu tomei um susto, eu falei, eu fazia isso. Eu fazia isso. E era assim mesmo, e era desse jeitinho, mas hoje eu, no alto da minha idade, da maturidade, do que eu já passei, eu falo, vem cá, a vovó te pega, não é assim, vem cá, meu. Você vai fazer exatamente esse caminho. Eu sei. Mas tudo bem, eles vão fazer o melhor. Exatamente. Eles estão fazendo o melhor. E olha, falar sobre ser avó. Eu falei muito sobre isso no perfil. Para mim foi uma quebra de paradigma em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Primeiro, tem um lado que não é muito bonito, que eu acho que rende um outro podcast. Quando minha filha falou que ela estava grávida, eu fiquei enciumada. Morri de ciúme. Sabe, olha que loucura. Porque eu pensei assim... Eu só acho feia a brincadeira do tô dormindo com a avó. Não, acho horroroso. Eu pensei, ela vai gostar mais de alguém do que ela me ama. Olha a loucura! Olha a loucura. Uau. Na época, eu não consegui identificar esse sentimento. Eu não consegui identificar. Depois, né, eu pensei assim, ela vai amar alguém mais do que ela me ama. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha filha, como você tem também. Hoje eu consegui decantar esse sentimento, né? E na hora, claro que isso depois passa, você pega aquele neto que é um amor absurdo, absurdo. E eu precisei decantar tudo isso. Eu falei, pronto, agora ela vai ter, de fato, a família dela, que é o marido, o filho, e eu vou ter um papel importante, mas eu não sou mais a pessoa da vida dela. Olha que loucura. Porque até então eu era a pessoa da vida dela. Valide, mas eu real. validei isso. Hoje não, mas é o primeiro impacto quando vem, porque você muda, tudo muda o papel. Tudo muda o papel. Eu tava com meu filho, meu neto, ele dormiu no meu colo. Aí eu falei, Lu, posso pôr na cama? Ele falou assim, não. Falei, ele dormiu. Ele falou assim, espera ele dar aquele suspirão. Você tá ouvindo, né, Lu? A hora que ele der aquele suspirão, ele vai se acomodar, assim, em você. Dali pra frente pode pôr na cama. Ai. Falei, tá bom. Eu não esperei 1 minuto. Ele fez... Ai. Aí eu olhei pro Luca, ele falou assim, agora pode. Eu vou lá arrumar, pode vir. Fiquei olhando, ele falou assim, como eu conheço. Como eu amo. Aí a única resposta que eu podia dar foi, eu também te amo. Mas que lindo isso. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. O Luca conhece sim. Que lindo. Porque o meu neto, a paixão dele é o pai, não é a mãe. Quantos diferente. anos ele tem? 1 ano e 9. 1 ano e 10. Bebê. 1 ano e 10. Tá falando agora. Ah. E assim, a paixão da vida do José é o pai. Sempre foi. Sempre foi. Então, se ele tá nervoso, o pai olha, ele acalma. É muito diferente, é um bebê bem diferente. O banho, isso, aquilo outro. Mas foi muito engraçado, porque assim,
Eu não tive ciúmes da relação deles. Eu fiquei feliz porque tem uma frase que dói muito para quem não fez, mas ela é confortante para quem viveu. Se você criou os teus filhos, fica em paz que você não vai criar os seus netos. Que incrível. Mas se você não criou os teus filhos, que interessante. você vai ter que criar os teus netos. Eles não vão dar conta. Que interessante isso. E quando você criou seus filhos e ver E que eles fazem isso, não te dá um orgulho? Check. Missão Não cumprida. é? Missão cumprida. É impressionante. Cumprida. Cumprida? Eu tive essa Cumprida. experiência. Fizemos. Exatamente. E a hora que o Luca falou pra mim assim, espera ele respirar fundo, Olha que bonitinho. ele deu aquele suspirão e eu olhei, ele falou assim, agora pode. Que lindo. Eu achei o máximo. É lindo isso. Que oportunidade de poder conviver e poder estar junto e ver que ele virou um bom pai. É, isso é muito, muito bacana, né? Não Você é vê legal? muito, E assim, muito, fique em paz que se você criou os teus, muito. você vai ver eles reproduzirem. E olha, é muito interessante. São sentimentos que eu jamais imaginei que eu teria do começo, essa transformação depois. E eu passei muito tempo com ela, agora ela voltou, ela teve que ficar no Brasil 3 meses, a troca de visto, depois agora voltou para Nevada. E para mim foi um luto me separar do meu neto. Porque eu fiquei 6 meses. É lógico, e o vínculo, e o cheiro, e o barulho, a casa, a presença. Não me fala. O cheiro é uma coisa. O cheiro é uma coisa. E ela ter ido embora, agora ela está longe, Reno é longe, eu deixei faz 1 mês. A volta, Renata, eu ainda falei para ela, eu falei, olha, agora eu sinto mais falta dele do que de você. Que lindo! Eu sinto muita falta, Vi, mas você tá com o Renato agora dele, gente, me dói, Não é? dói, a saudade do Martim me dói. Então, são muitas emoções que a gente vivencia, né, quando nasce um E neto. é uma maravilha. Eu falo pro Luca, eu falo que a vida moderna pôs ele num lugar lindo, Olha. porque deixou a paternidade fazer parte. Porque antigamente não era lugar, eles nem sabiam, imagina. O pai dos meus filhos nunca trocou uma fralda, nunca nada. Nada. E eu acho lindo esse ganho que essa geração agora tem, porque os homens estão levando a melhor parte. Sem dúvida, os homens estão com a melhor parte, que é conviver com os filhos de perto, Interessante acompanhar. isso, né? É lindo. É lindo. interessante. Eles estão assim nadando de braçada, porque é uma delícia. Gente, eu poderia ficar horas Acabou. conversando. Horas. Quero mais um papo. Ai, são tantas Que camadas, lindo. né? De ser avó, de ser Que mãe, lindo, de que tanta lindo o coisa. nosso papo. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada Que a gostoso você. poder fazer essa troca. Se você que está aí do outro lado acha que esse conteúdo serve para alguém, compartilha para alguém, conta do que a gente está fazendo e vem fazer parte desse nosso papo. De coração, obrigada por achar um lugar na agenda, por conseguir horário, disponibilidade e estar aqui para a gente bater papo. E que delícia poder falar sobre isso, porque para mim é terapêutico. Eu falei coisas que nem eu imaginei que eu sentia. Que bom! E bem-vindo ao próximo papel. A maturidade traz essa riqueza. Como dizia a Rita Lee, se eu puder acabar com uma frase, a Rita Lee falava uma coisa tão interessante, ela falava, se eu soubesse que ter netos era tão bom, eu teria pulado a parte de ser mãe. Na verdade, eu não pulo. Eu teria pulado direto para os netos. É bem bom. É bem bom. É bom. Minha gratidão aqui ao José, que me permitiu ser a avó linda. Que delícia. Obrigada. Obrigada.